Deuteronômio capítulo 31. Aqui começamos com as disposições finais de tudo aquilo que falamos em relação a Moisés. Por quê? Porque aqui começa então a formalização da passagem do sacerdócio, da direção de Moisés para Josué. Aqui Moisés começa dizendo o seguinte: olha, eu já tenho 120 anos de idade, não tenho forças para fazer o meu trabalho, o Senhor também já me disse que eu não vou entrar na terra, então está aqui Josué vai entrar nessa terra com vocês. E aí ele começa a dizer isso diante do povo, obviamente. Aí ele também deixa a orientação final, né? Ali no versículo 7 ele diz assim: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte, seja corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, e Ele estará com você, não te deixará, não te abandonará, não tenha medo e nem fique assustado. Né? Imagine você, Moisés, falando isso para Josué na frente de todo Israel, a pressão que Josué deve ter sentido. Mas é assim que as coisas são na vida, é assim que funciona. E aí, quando nós falamos aqui da lei que nós tratamos ao longo de todas essas reflexões, Moisés, ele entrega essa lei aos sacerdotes, né, que são os filhos de Levi, os levitas no caso, né, e que levavam a Arca da Aliança, e diz o seguinte: olha, ao final de cada 7 anos, essa lei aqui ela precisa ser lida para que ela seja ensinada para este povo, né, para que esse povo ouça aquilo que Deus havia ensinado. E também está muito claro, se você ver a partir do versículo 14, né, que Deus já estava organizando as coisas e sendo bem verdadeiro para Moisés, não escondendo nada de Moisés. Então aqui a gente já vê que Deus disse a Moisés o seguinte: Moisés, está chegando o dia que você vai morrer. Pega o Josué, apresente-se lá na tenda do encontro para que eu dê ordens a vocês. E aí Moisés e Josué foram até aquela tenda do encontro. Já fizemos uma reflexão sobre o que era essa tenda do encontro aqui. E aí o Senhor, numa coluna de nuvem, ele aparece, né? E a qual se deteve ali na porta da tenda. E aí o Senhor vira para Moisés e fala assim: ó, Moisés, você vai morrer em breve, e esse povo ele vai se prostituir, se prostituir principalmente na questão, né, de adorar a outros deuses também. Enfim, e aí nesse dia eu vou ficar irado com eles, ou seja, Deus já estava avisando Moisés que o povo de Israel teria uma rebeldia futura. E aí quando você avança um pouco a leitura, principalmente a partir do versículo 24, você vai ver que Moisés ele acabou de escrever essas leis aqui. Ele coloca essa lei dentro de um livro, ele dá ordem para os levitas que estavam levando a arca, né? Ele diz o seguinte: ó, pega este livro da lei, coloque ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fique ali como uma testemunha contra vocês. Por quê? Porque está escrito na própria palavra de Deus tudo aquilo que este povo deveria observar. Porque já era sabido, até pela questão até pela argumentação de Moisés aqui, que se não tivesse esse livro, se a Bíblia não tivesse chegado até esse povo, a Bíblia, aquela que estava escrita, tem o livro da lei, né? Mas que serve para nós hoje também. Sem isso, com certeza, aquilo que Deus havia ordenado teria se corrompido. Porque o povo ia dizer o seguinte: não, mas não foi bem isso que foi dito, não me lembro de Moisés ter falado isso, e a história sendo passada de geração em geração ia se perder de diversos detalhes. Por isso a importância da Bíblia na vida do cristão, porque daqui a um tempo, hoje com a Bíblia publicada, tem pessoas que relativizam a Bíblia. Imagine se nós tivéssemos chegado aqui hoje sem a Bíblia, apenas ouvindo ensinos de outras pessoas, nós teríamos nos perdido em algum lugar do caminho. Então, aqui, detalhe, quando Moisés ele coloca o livro do lado, né, o livro da lei do lado da Arca da Aliança, ele diz o seguinte: esse livro é a testemunha contra esse povo. Porque é justamente aqui está escrito que aquilo que vocês vão fazer, que ele também sabia da rebeldia futura, aqui no livro está sendo condenado. Então a Bíblia, ela tem essa extrema utilidade. É por isso que houve todo esse cuidado e preservação para que a palavra de Deus chegasse até nós de forma preservada, de forma íntegra. Porque aí nós não temos desculpas, né? O que você pode argumentar que você não leu, aí é preguiça. Preguiça é um problema, me desculpe, seu. Mas dizer que você não teve acesso à informação, que você não sabia o que você não devia fazer, você não pode dizer isso. Porque hoje você tem a Bíblia escrita, assim como este povo, né? E se repare de novo nesse versículo. Este livro, ele vai ficar ali como testemunha contra vocês. A Bíblia é a nossa testemunha contra os nossos erros. Porque é aqui que nós sabemos o que estamos fazendo de errado, é aqui que nós sabemos o que devemos abandonar. Simples assim.